Boa noite a todos. Em nome do excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Lili, cumprimento o restante dos vereadores, os munícipes, aos ouvintes e aos servidores públicos que se encontram presentes. Eu vim aqui com duas missões: atualizar a população sobre a greve em andamento, como presidente do sindicato, representante legal dos servidores, e abrir denúncia, por enquanto, de maneira verbal, não é, contra o prefeito municipal. Prezados cidadãos de Ibatiba, servidores, nobres vereadores e Vossa Excelência, prefeito municipal, é minha obrigação informá-los sobre o andamento da greve e o motivo que a desencadearam. A greve tem motivos antigos e também motivos recentes. Os motivos antigos são os de direitos dos trabalhadores que foram suspensos na gestão anterior, tais como o pagamento de insalubridade em grau máximo para quem trabalha no lixo e esgoto, como prevê a norma número 15 do Ministério do Trabalho. Outro direito que foi a periculosidade dos vigias e a promoção dos servidores que conseguiram avançar nos seus estudos, com a sua formação acadêmica, como prevê os planos de carreira aprovados nesta Casa de Lei. E que o senhor prefeito, em campanha eleitoral, se reuniu com os servidores na sede do sindicato e prometeu resolver esses problemas e, na época, prometeu também avançar com a valorização do maior patrimônio da prefeitura, que são seus funcionários. Essa promessa nunca foi cumprida. Ao contrário, o prefeito vem lutando na justiça e perdendo, na tentativa de não cumprir nenhuma lei que diga respeito sobre direitos trabalhistas. Também temos motivos novos. Eu disse motivos antigos, mas nós temos motivos novos, causados especificamente pelo gestor, muito mais graves que os antigos e que o servidor jamais esperou que iria passar por esse tipo de humilhação que hoje estamos passando. São motivos recentes e que somente eles já seriam suficientes para que o servidor quebrar a hierarquia, deixar de ouvir sua chefia e iniciar uma greve geral no município. A falta de compromisso, são motivos recentes, a falta de compromisso com os acordos coletivos que foram firmados no passado, como é o caso da escala do PA para os enfermeiros e técnicos, que estão tendo corte arbitrário, sem prévio aviso, de mais de R$600 nos seus pagamentos, como é o caso também de outro acordo que foi desrespeitado, da carga horária de 6 horas corridas para merendeiras e serventes, que sempre funcionou normalmente e que Vossa Excelência, prefeito, extinguiu sem qualquer conversa com a categoria. Acabou com o acordo, alegando na época ser ilegal. Mas recentemente, durante o nosso movimento de greve, mudou o discurso e refez o acordo, na simples tentativa de colher os frutos políticos, já que ele mesmo criou o problema e depois ofereceu uma solução, como se fosse o salvador dos oprimidos, de algo que já estava resolvido. Recentemente, suspendeu a progressão de carreira de todos os servidores, inclusive dos professores, sabendo que este item da lei é fundamental para a organização das carreiras no serviço público. Nunca vimos isso antes acontecer no município. Não concedeu, motivo novo também, a revisão geral dos pagamentos dos servidores, algo mínimo, próximo de 3%, item que é uma obrigação prevista na nossa Constituição Federal. Entre outros vários atos irresponsáveis que eu poderia passar aqui algumas horas. Para os servidores, isso eu disse mais para a população conhecer a situação, para os servidores,
eu queria usar aqui um pequeno texto do educador financeiro Eduardo Chances. Meu chefe é o prefeito, mas o meu patrão é o cidadão. Ao final do mandato de 4 anos, o servidor efetivo fica, e o servidor comissionado e o prefeito vão embora. Sendo assim, o servidor efetivo precisa lembrar que muitas ações e leis que o prefeito consegue aprovar em sua gestão irão gerar reflexo nas futuras administrações. Daí a importância de o servidor efetivo ser vigilante e se opor a medidas que podem ser danosas para o futuro do município. Situações em que o autor da medida vai embora e os reflexos terão que ser resolvidos por quem ficou, que são os funcionários efetivos. Portanto, não tenha medo, servidor, de bater de frente com seu chefe temporário, quando você tiver a certeza que as medidas adotadas por eles são prejudiciais ao longo do tempo. É um dever seu como servidor denunciar arbitrariedades e ilegalidades praticadas pelos mandatários eleitos, seja em qualquer nível de governo, porque o servidor trabalha para a sociedade e busca defender os interesses individuais e coletivos do cidadão dentro da lei. Portanto, amigos da comunidade de Ibatiba, nós, servidores, preciso da compreensão de vocês que nós estamos defendendo os nossos direitos básicos. Não é? Eu tenho ouvido ofensas do tipo, se eles não querem trabalhar pelo que está aí, peçam para sair e outro vai entrar no lugar. Não é assim que funciona, gente. Um boia fria, que não fez concurso, que não se preparou, não dedicou uma vida de estudos para estar dentro do serviço público, um boia fria, que merece todo o respeito, ele não aceita combinar com o seu patrão que a diária dele é R$60 e no final do dia o patrão pagar 40. Um boia fria não aceita isso. Por que um servidor que tem direito a manter a sua carreira, a manter um bom serviço público, vai aceitar que a lei que define os nossos direitos não seja cumprida? Então, a gente não pode achar que tem alguém aqui buscando regalias. Não é isso. Eu estou defendendo mais de 200 servidores que ganham menos do que um salário mínimo, estão trabalhando sem EPI, sem proteção, limpando rede de esgoto, coletando lixo, e não têm seus direitos mínimos respeitados. Nós não estamos correndo atrás de regalias. O professor dos filhos de vocês, ele merece um mínimo de respeito, para ele também ter respeito com a profissão e educar bem seus filhos. O prefeito não está tratando com respeito, porque a lei que diz cada detalhe de como deve ser uma carreira do professor não está sendo cumprido em nada, em nada. O prefeito faz propaganda dizendo que está pagando os nossos salários em dia. A população não está pagando, porque pagar qualquer coisa não é pagar em dia. Se eu combino com o meu funcionário, e a lei diz que ele deve receber um salário mínimo por mês, ou que deva receber 10, ou que deva receber 5, mas no final do mês eu entrego só R$500, eu estou pagando em dia? Não estou. E é isso que está acontecendo no nosso município. Então, servidores, a nossa greve é legal, ela continua, há possibilidades de ser ampliada, e nós precisamos comunicar à população sobre isso. O prefeito entrou com pedido no Tribunal de Justiça do Estado, pedindo a ilegalidade da greve, pedindo que a greve terminasse. E eu fiz uma nota que eu gostaria de ler aqui. Na data do dia 27 de 2018, o prefeito Pingo entrou com ação no Tribunal de Justiça com o intuito que fosse declarada a ilegalidade da greve. Não obstante,
obrigação de retorno 90% dos servidores e R$50 mil de multa para o presidente do sindicato, senhor Edson Geraldo Salotto, que sou eu e nunca teria como pagar isso aí. Em decisão publicada no Diário Oficial do dia 7/8, proferida pelo desembargador Wallace Pandolfo Kiefer, todos os pedidos do prefeito foram expressamente negados, confirmando a legalidade do movimento grevista, o direito de greve do servidor diante do imenso prejuízo que o prefeito vem causando aos trabalhadores. Eu queria destacar uma fala do desembargador na decisão dele. E aí eu não estou falando a minha fala, eu estou falando a fala do desembargador. O pedido do prefeito mostra-se como uma afronta ao movimento de greve e suas finalidades. Está aí, pessoal, o resultado do impasse. Acabei de sair de uma reunião com o prefeito, e nessa reunião não houve recuo, não houve nenhuma negociação. Acredito que o prefeito está tentando, de toda forma, levar os vereadores ao erro, mostrando documentos que não falam o que ele diz que fala. A exemplo disso, presidente Lili, o prefeito acabou de deixar na sua mão e na minha mão um parecer, uma consulta do Tribunal de Contas, que nada tem a ver com o que a gente está discutindo com a greve, mas ele diz que nessa consulta haveria espaço para ele negar o que nós estamos pedindo, que é a revisão geral. Eu queria ler só um pedacinho do que o conselheiro disse, nessa coisa que a gente acabou de chegar às nossas mãos, nesse parecer. No sentido da obrigatoriedade de concessão da revisão anual, situação que se configura como verdadeira mitigação ao argumento que haveria invasão de um poder na esfera de outro, aí ele diz o seguinte, que o Tribunal de Justiça Federal diz o seguinte, que a própria natureza jurídica do Instituto da Revisão Anual não comporta avaliação de conveniência e oportunidade para a sua concessão. O que isso quer dizer claramente? Que o Tribunal de Justiça Federal já disse que não há avaliação, não deve avaliação do prefeito se é conveniente para ele ou se é a oportunidade dele fazer. É obrigatório. Simples assim, acabamos de ter isso. Não é? Pessoal, o que acontece? Os vereadores têm ciência de todas as arbitrariedades que o prefeito tem feito, principalmente no que diz ao descumprimento da lei. Então, a gente tem diversas leis sendo descumpridas no município, decisões judiciais sendo descumpridas, o piso do magistério, progressão dos funcionários e por aí vai. Então, eu estou aqui pedindo que haja dois movimentos. O sindicato está trabalhando numa denúncia que é complexa para ser formalizada na casa. Complexa. E a gente pede que os vereadores, assim que receberem essa denúncia, que fala de improbidade administrativa, que os vereadores tomem as medidas necessárias para que o prefeito cumpra o seu dever. Eu estou aqui com a lei orgânica do município, e essa lei ela diz o seguinte, no seu artigo 81. São infrações políticas administrativas do prefeito sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores. Inciso 13, negar-se a efetuar, a executar lei federal, estadual, municipal ou deixar de cumprir decisão judicial. O prefeito está fazendo as duas coisas. Sabidamente e rapidamente vocês vão ter acesso à decisão judicial que foi descumprida, está em fase de execução de cumprimento de sentença, e eu tenho todo um grupo de legislação descumprida.
Então a gente precisa, eu vejo os vereadores como o único caminho para a gente sair desse impasse, através de uma investigação. Porque através da investigação dos senhores, vai ficar provado se sou eu que estou mentindo, se é o desembargador que está mentindo, se é o juiz que está mentindo, ou se é o prefeito. Muito obrigado a todos. Espero que a gente tenha o esforço dos vereadores nessa causa. Muito obrigado.